franquear a palavra aos senhores vereadores. Vereador Ney Miranda. Mais uma vez, bom dia a todos aqui presentes, meus colegas. Em nome aqui do nosso amigo, nosso mestre Carlinhos, esse aí tem que ajoelhar para cumprimentá-lo. Eu saúdo aos demais aí, Diego, a todos aqui presentes, todos os funcionários dessa casa. Mais uma vez, Rubem Vídeo, parabéns sempre por toda a cobertura de tudo que você tem feito. O cara que não perde um flash hoje na feira, seja nas caminhadas dele por aí em nossa cidade, acompanha tudo e deixa todo mundo atualizado. Então, Rubens Vídeo, parabéns mais uma vez e merecedor, né, desse título aí que você estará recebendo, essa placa de reconhecimento. Agradecer a Deus sempre, a nossa família, as pessoas que têm colaborado sempre, né, com as nossas vidas, e a gente sempre tem que estar agradecendo a Deus por tudo. Agradecer também por mais essa oportunidade de estar aqui, falando, né, através das redes sociais também, para as pessoas que estão em casa acompanhando os trabalhos aqui no nosso Legislativo. Eu gostaria, presidente, de deixar registrado aí uma indicação. Na verdade, isso aqui ele precisa se transformar em um projeto, né? Eu sempre falei da questão de Iguaí ser uma cidade sem história, que a gente não tem relatos, como a gente já mencionou aqui na Câmara. Inclusive, se no futuro o senhor puder resgatar isso, colocar aqui uma foto de todos os presidentes que passaram aqui por essa casa, que foram presidentes. Eu sei que vereadores, talvez a gente não consegue fazer isso, mas pelo menos os presidentes dessa casa, a gente colocar uma foto de cada presidente, porque isso é história, e acho que seria bacana. Então, eu queria fazer esse requerimento, ou talvez uma indicação, para que fosse feito isso aqui. É uma forma de homenagear as pessoas que aqui já foram presidente dessa Câmara. Então, gostaria de pedir ao presidente Robério que pudesse colocar aí uma foto, né, indicando qual é o período que cada um foi presidente. Acho que seria bacana demais. Inclusive, nós temos aqui Enedino, já foi presidente dessa casa, e uma das pessoas que fez um grande trabalho aqui, e tantos outros que passaram por aqui. Ranulfo Moreira, um cara com história, com uma vida praticamente aqui, o que ele tem de mandato, até mais velho do que alguns de nós aqui. Então, nada mais justo do que a gente ter essa homenagem aí. E gostaria também de fazer essa indicação agora aqui, que talvez seja um projeto, para que fosse obrigatório o hino nacional, nem só nas sessões, mas em todas as atividades do nosso município, né? Toda atividade que ocorrer dentro do município, que seja obrigatório tocar o hino nacional e principalmente o hino do nosso município. Eu acho que a gente falo sempre disso, da questão da história, e hoje às vezes até mesmo nas escolas tem algumas ações, a gente não vê tocar o hino nacional, não ouve tocar o hino nacional, principalmente o hino do nosso município. Então isso cria um elo com a criança, para ele já crescer com essa cultura. Outros estados, como Santa Catarina, os estados mais desenvolvidos, Rio Grande do Sul, é obrigatório tanto o hino do estado quanto o hino nacional em qualquer atividade, seja ela esportiva, cultural, política. E eu gostaria que a gente também começasse a criar essa história aqui, para que as pessoas... a gente vê às vezes em alguns eventos, quando se toca o hino de Iguaí, a gente vê poucas pessoas cantando o hino da nossa cidade, porque muita gente nem conhece. Então seria interessante a gente implantar esse projeto de lei aqui, que ele se torne lei e se torne obrigatório o hino nacional e também o hino do nosso município, que ele seja tocado em todas as atividades, inclusive nas sessões, na abertura da nossa sessão. Sobre as diárias, presidente, eu não poderia deixar de comentar. Eu acho que o valor, eu até concordo, não sei o que os outros vão falar, melhorou bastante, né? Para quem recebia 350 reais para ir a Salvador e retornar, era um valor muito pequeno, mas esse valor que eles colocaram aqui para Salvador de 500 reais, falando aí do pessoal que trabalha no dia a dia com transporte aí de pessoas que vão para fazer exame e outros serviços, esse valor de 500 reais acho que é um valor bacana, mas eu não vou concordar, e eu gostaria de, a semana que vem aí, a gente poder fazer a mudança na questão do horário. Esse deslocamento de 6 horas, eu entendo que algumas cidades aqui é muito próximo,
por exemplo, Vitória da Conquista, mas de qualquer forma, a depender do carro, você gasta hoje 2 horas a 2 horas e meia para a Conquista, mais 2 horas e meia para voltar é deslocamento. A pessoa só receber a partir de 6 horas, eu acho, sinceramente, eu não concordo, e vou até tentar ver o que a gente pode fazer para a gente mudar isso aí, mas desde quando o funcionário público ele se deslocou da cidade, eu acho que ele já tem que ter direito às suas diárias, independente do tempo que ele vai gastar. Se a pessoa for em Vitória da Conquista, como eu disse, são 2 horas, no mínimo, né? A depender do tipo de veículo que ele vai. Se for no caminhão, ele vai gastar mais que isso. Então, ele gasta 2 horas para voltar. Se for algo que ele tem que fazer lá em 40 minutos, isso vai até retardar o retorno desse funcionário, porque certamente ele vai até querer ficar parado para passar das 6 horas. Então, é melhor que essa diária seja pago de uma forma justa, já que ele se deslocou, porque isso vai até viabilizar o retorno dele o quanto antes para o nosso município. Então, a gente tem que pensar, porque às vezes a gente pode achar que está beneficiando de alguma forma e pode até prejudicar, porque o funcionário é óbvio. O cara, ele vai deslocar daqui e chegar numa cidade que tiver faltando 30 minutos para ele retornar, ele vai terminar de querer ficar lá para complementar as 6 horas dele. Então, eu acho justo que seja pago a diária, os valores, parabéns aí à gestão por estar aumentando esses valores, mas eu não concordo com essa questão das 6 horas ter que ser complementada para que ele possa receber as suas horas. Gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer à Secretaria de Saúde por ter nos ouvido com relação ao projeto da ecoterapia. Essa semana agora estamos indo visitar alguns setores que já funciona a ecoterapia, né? E para a gente poder já estar implantando o treinamento com as pessoas que vão tocar esse projeto no Parque de Exposições. Eu acredito que no mês de julho já teremos aí o projeto da ecoterapia funcionando. Até então o município já cedeu aí os profissionais de saúde para que possa colocar em prática esse projeto, e eu acredito que no mês de julho a gente já vai estar funcionando esse projeto no parque, para atender aí para a gente atender dezenas de mães aqui do nosso município. Tem um outro projeto, mas é algo particular nosso, que é a escolinha de equitação também, que a gente vai estar iniciando, nem só para as crianças que têm condição, mas principalmente para as crianças carentes, né, do nosso município. A gente vai estar criando aí no Parque Exposições Edgar Lobo. Eu não poderia deixar de falar desses projetos. Gostaria, presidente, também de fazer um pedido sobre a questão, né, que a gente até tivemos uma reunião aí anteriormente com o pessoal do sindicato, mas queria expandir para outros setores, a gente provocasse reuniões, para a gente não estar só tendo a fala aqui de secretários, mas a gente provocar essas reuniões aí com outros setores, e principalmente a Secretaria de Infraestrutura, para a gente discutir ideias. A gente tem visto o quanto a gente tem passado dificuldade aí as pessoas no meio rural, e a gente precisa provocar para que o prefeito, urgentemente, inclusive é mais uma indicação que eu vou estar colocando aqui, que ele contrate máquinas para poder viabilizar o serviço no meio rural, porque com uma máquina apenas, a gente não vai conseguir dar conta de toda a demanda do nosso município. A gente tem visto o caos que está aí nas nossas estradas, já falamos sobre isso aqui, inclusive semana passada a gente enfatizou bastante, mas eu não vejo um outro caminho senão o diálogo com pessoas experientes, com pessoas que têm ideias, que eu acho que a partir das ideias a gente vai amadurecendo uma ideia de um lado ou do outro, né, que eu chamo de chuva de ideias. É assim que a gente consegue fazer uma administração bacana, mas vou estar aqui enviando uma indicação para esse município para que o prefeito contrate realmente, apesar que a gente já ouviu aqui relatos de que houve já um custo com contratação dessas máquinas, mas a gente precisa realmente, se houve a contratação, a gente precisa que essas máquinas estejam atuando para que a gente possa viabilizar as estradas do nosso município e do meio rural para a nossa comunidade. E para finalizar, tem algumas demandas ali daquela roça comunitária que as pessoas têm criticado bastante, sobre algumas ruas. A gente sabe o problema que é aquilo ali. O nome já diz, roça comunitária. Alguns setores ali, eu sei que a prefeitura ela não pode, de certa forma, está já criando alguns conceitos assim de calçamento em alguns setores, por conta que ainda não denominaram o nome de algumas ruas. Isso é algo também que a Câmara precisa pressionar, né, Nedino? Para que possa colocar nomes daquelas ruas, para que as pessoas tenham direito a calçamento, esgoto.
Eu tive essa semana ali na roça comunitária, ali onde o nosso amigo Rony Cabeleireiro, por exemplo, é uma rua que recentemente fizeram um serviço, mas não ficou 100%, com a chuva voltou a danificar, as pessoas estão com dificuldade de passar com carros. Ali próximo também ao professor, onde tem uma oficina, as pessoas estão com dificuldade, inclusive rede de esgoto. Tivemos problemas ali com alguns moradores, a gente precisa de providência. E o mais, gostaria aqui, presidente, de fazer um pedido, que a gente nunca mais falou sobre isso, é sobre as contas dos gestores do passado, contas essas que tem contas aí desde 2012, que essas contas, ela foi negada aí pela Justiça e o Tribunal de Contas, e ela precisa a gente voltar a discutir sobre essas contas aqui na nossa Câmara. E a sociedade que cobra da gente. A sociedade tem cobrado isso sobre as contas dos gestores aí do passado, e a gente precisa começar a ativar essas questões das contas para a gente poder pedir prestação de contas às pessoas, né, que cometeram suas falhas ou não, mas eu acho que a Câmara precisa colocar em pauta essas contas, porque a sociedade tem cobrado da gente, e é isso que a gente acreditou nessa nova gestão do Legislativo. O mais, muito obrigado, Deus abençoe ricamente cada um de vocês, que tenhamos uma semana de muita paz, prosperidade e de grandes realizações. Vereador, com relação à galeria de fotos que Vossa Excelência citou aí, eu nem sei porque não chegou ainda, é uma demora doida com relação à nossa galeria ali, mas essas coisas às vezes demoram mesmo. Eu tive de ideia, assim, de início, colocados todos os vereadores, mas realmente às vezes é muito complicado a gente... Mas essa ideia sua foi brilhante com relação aos presidentes. Eu não tinha pensado nisso, tinha pensado em todos os vereadores que já passaram aqui por essa casa, mas com relação aos presidentes, com os presidentes que passaram aqui, realmente é uma excelente ideia, e até para a gente estar fazendo a homenagem a todos os presidentes que já fizeram parte dessa casa, né? Isso aí, presidente. Obrigado aí por mais um minuto aqui. Inclusive, nós temos, que não está o Urivaldo Campos, seu Urias, que foi uma pessoa também, acho que mais de uma vez, né, Nedinho? Foi presidente nessa Câmara, e é uma pessoa que, ainda em vida, seria até interessante uma homenagem a ele. Se eu não me engano, o seu Urias está com 90, acho que 93 anos, não sei exatamente. Acho que é 100 anos, né? Não sei. É algo parecido, assim, não sei se agora, recente, ele comemorou 100 anos, é algo desse tipo. Seria mais do que brilhante fazer uma homenagem a ele também, porque foi um dos fundadores, inclusive hoje o nosso estatuto, né, que foi criado por ele na época, esse estatuto que nós temos aí recente, apesar que houve uma mudança, se eu não me engano, em 2010, mas seria interessante esses quadros e fazer uma homenagem a esse Urias em vida, porque é uma pessoa que fez muito pelo nosso município. A palavra continua franqueada aos vereadores. Vereador Nedo. O frio está bravo, mas bora baixar um pouquinho ali, presidente. Caros colegas, amigos presentes, em nome do nosso ex-presidente desta casa, nosso amigo Dema Rios, e o nosso amigo Carlos, eu abraço todas as pessoas aí presentes. Satisfação muito grande. Já que falou de homenagem a presidente, Dema está ali também, né? Que foi presidente desta casa e com certeza também teve a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município. Hoje eu não veio indicação nenhuma, não fiz, mas vou fazer as cobranças que já anotei aqui. Eu acho que nossas cobranças são praticamente hoje todas iguais, porque todos estamos preocupados, principalmente com o setor de estrada. Mas, de antemão, eu quero aqui, antes que eu me esqueça, deixar aqui os meus sentimentos à família de Lobão e da nossa querida Dene, que deixou muita saudade aí para a gente, foi um negócio terrível. Duas pessoas queridas em nosso município, e nós lamentamos muito, mas é a vontade de Deus e nós não podemos fazer nada. Simplesmente fica a saudade daquelas pessoas. Lobão, que foi também aí um colega que fiz parte quando no governo passado como secretário, e ele também como funcionário,
e sempre tive uma amizade muito grande, tanto com ele como a nossa saudosa Dene, que Deus a tenha todos lá de um bom lugar, né? E vamos tocar o barco, porque é a vida, faz parte. Eu gostaria aqui como o Ney disse ali há pouco, a respeito de Rubem, tem determinadas pessoas em nosso município que trabalham em determinados setores que merecem ser lembrados e homenageados, principalmente nesta casa. Eu tenho um rapaz aqui em Iguaí, ele trabalha ali no Hospital Manuel Martins, eu acho que todos conhecem, seu José, que eu gostaria de prestar uma homenagem àquele cidadão pela forma de tantos anos naquele hospital e pelo tratamento que ele dá ao povo de Iguaí, na sua simplicidade, no seu jeito, mesmo cumprindo as ordens do hospital, porque sabemos que tudo tem seus critérios, mas ele sempre com aquele jeitinho paciente, educado, ele dá sempre um jeito para que as pessoas possam visitar os seus parentes, os seus amigos. Quando não pode, ele vai lá e chama. E eu gostaria de prestar uma homenagem aqui também àquele cidadão. Eu já tenho isso na mente já há bastante tempo e realmente é um rapaz que merece todo o nosso respeito pela sua forma de tratar as pessoas. Eu acho que nada é mais justo do que em cada setor que existe pessoas tipo o seu Zé, ter pelo menos o reconhecimento aqui nesta casa, de ter a valorização. Sabemos que tratar bem é obrigação, faz parte da educação, mas nem sempre a gente é bem tratado em alguns locais que a gente chega. Eu, aproveitando também aqui, já que Dema está ali também presente, eu gostaria de parabenizar também a forma como Dema conduz aquele posto de gasolina, aquela empresa com seus funcionários. Os meninos de uma dedicação, você ao chegar ali, você é bem tratado, eles estão sempre disponíveis, perguntando o que é que você precisa, se você quer abastecer, se você quer jogar uma água no para-brisa, se você quer olhar um pneu. Então, eu observo muito esse tipo de coisa e tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Porque às vezes a gente chega em determinados locais e a gente não recebe, senhor presidente, esse tratamento, e a gente tem que reconhecer. Aqui, por exemplo, na prefeitura, tem uma pessoa que eu conheço assim de muito tempo já de vista, mas ao tratar, quando você chega na prefeitura, é aquele policial Jorge. Aquele rapaz, eu quero aqui parabenizar, porque aquele rapaz é de uma educação, ele na verdade tem salvado a pátria em cima. Quando muita gente olha para a gente com a cara feia, quando o vereador chega, ele chega lhe abraçando com um cafezinho, lhe oferecendo com aquele carinho. E eu quero aqui deixar os meus parabéns ao nosso amigo Jorge, que faz um trabalho aí na prefeitura maravilhoso de atendimento às pessoas que ali chegam, porque esse é o papel dos funcionários, de todos nós. Tratar bem, isso é uma obrigação, tem que ser porque a educação é uma coisa importante, mas nem todos têm esse carinho quando a gente chega. E eu quero aqui deixar aqui também os meus parabéns àquele cidadão, um rapaz simples, mas que tem assim um carinho muito grande pelas pessoas. Então, senhor presidente, eu vou ver como é que eu faço para fazer essa homenagem. Tem mais umas 2 ou 3 pessoas que no dia eu vou citar aí, para a gente fazer alguma coisa, para homenagear essas pessoas, porque muita gente só quer homenagear as pessoas quando parte. Não, tem que valorizar em vida, para as pessoas ver, para a família ver e reconhecer, como foi dito aqui pelo vereador Ney, a respeito de seu Urias. Seu Urias eu não tenho nem palavras. Seu Urias é uma coisa importante dentro da nossa cidade. É um homem que não tem, a gente não
só tem palavra para elogios. Um grande homem, um grande pai de família, então é justo que se faça mesmo, para que as pessoas tenham esse carinho. Outro cidadão aqui também, o pai de Rubens, seu Abraão. Quem não gosta de seu Abraão? Aquele jeitinho dele, de sempre no campo de futebol, aquele carinho, aquele respeito. Tem pessoas que cativam a gente e que às vezes passa despercebido e a gente às vezes nem lembra, mas é que essas pessoas precisam ser lembradas, essas pessoas precisam ser valorizadas, entendeu? E Iguaí tem muita gente boa que nos dá esse tratamento. Estou citando esses que fica mais em uma função como aquela de Seu José e outros que tem por aí. Mas eu quero aqui começar a pedir, mais uma vez, já que eu não fiz indicação nenhuma, mais uma vez pedir a respeito das estradas do nosso município. A situação pegou, a situação está difícil e nós precisamos encontrar uma saída. Nós precisamos conversar, reunir com alguns secretários para ter que fazer as coisas. Sabemos que no período de chuva tem aquela desculpa, não pode se patrolar a estrada. Eu entendo mais do que ninguém, porque trabalhei e sei que não é fácil, mas a gente tem que resolver os problemas. Se tem como houve ali na estrada do Rio Preto, que nós já cansamos de falar desse problema, houve um problema daquele, você vá no local e dê uma solução, leve uma máquina, tire aquela lama, procure um cascalho de qualidade, coloque ali umas manilhas 0,30 que já resolve e faça um aterro que vai amenizando. Ah, tá, a ladeira tal escorregou, você vai naquele local aonde escorregou e resolva o problema. Quando o tempo se levantar, aí sim você faz um trabalho nas estradas todas e aí você vai encascalhando. Mas o trabalho com chuva é trabalho de emergência, porque o que o povo não pode é ficar sem poder transitar. O povo tem direito, ninguém tem que ter acesso a ir e vir, entendeu? Eu me lembro que uma época ali no Rio Preto, para lá de Seu Goro, caiu uma barreira de pedra, que até hoje na minha vida eu nunca vi falar um negócio daquele. Foi um negócio terrível, pedra, mas era pedra que tomava quase uma praça dessa. E em seguida nós mandamos uma máquina, trabalhou o dia todo. Quando foi no outro dia, o povo já teve acesso a passar. Mas se a gente ficar, porque está chovendo, fulano aí engancha um carro no Rio Preto, engancha outro no Riachão, o de Palmeirinha não pode vir. Aí quando você vai analisar, não é a estrada toda, são pontos específicos que você pode, o secretário entrar em um carro, botar uma máquina, uma caçamba, com a equipe boa e resolver o problema naquele local. Resolveu, o povo passou, mesmo que está ruim, mas o povo controla, pelo menos está indo e vindo. Mas quando o povo chega, que atravessa e não pode passar, aí agora a revolta do povo é grande, a revolta é grande. E o pior, que você vê aí, o povo só fazendo filmagem e dizendo, cadê os vereadores? Cadê os vereadores? Como se a gente fosse culpado. A gente cobra, mas eu já falei aqui, estou sendo repetitivo, tem secretários que quando você cobra, eu não vou atender pedido de vereador, eu só atendo se a pessoa vier me procurar. E nós somos eleitos para quê? Mas esse secretário tem que entender que se esta casa se levantar, ele não fica nem no poder, porque eu quero estar aqui, um projeto para ser votado, a LDO está aí. Se esta casa se levantar, o prefeito vai fazer o quê? Como é que ele vai trabalhar? Mas parece que alguns, não todos, que alguns secretários não sabem disso. É preciso que o prefeito faça uma reunião com todos os seus secretariados, busque alguém que pegue, aqui ó, guia básico de orientações para novos vereadores. Aqui, isso aqui,
diz o que o vereador pode fazer e mostrar para os secretários que o poder do vereador muitas vezes está acima do prefeito. O prefeito tem a caneta, mas se essa casa aqui bater na mesa e travar, o prefeito não vai para lugar nenhum. Eu já disse que na história ninguém nunca ouviu falar que um prefeito caçasse um vereador, mas você já ouviu falar que em muitos municípios por aí afora basta um vereador para caçar um prefeito. Nós não estamos aqui ameaçando e nem dizendo isso com o nosso prefeito, só mostrando aos secretários, repito, não todos, porque todas as regras têm exceção, que procure nos ouvir, nos respeitar, nos tratar bem, que se ele quiser ser candidato, ninguém pode proibir, que faça o seu trabalho. Eu fui secretário, todo mundo sabia que eu tinha as minhas pretensões de retornar e retornei, mas eu não passei por cima de ninguém. Neto Cascais está aqui, meu colega, e sabe que quando eu estive secretário, todas as vezes que ele chegava no galpão, procurava, se eu não atendi tudo, mas 90% eu atendia, e atendia alegre, feliz, porque eu sabia que naquele momento ele estava ali, lutando pelo povo e ajudando ao prefeito governar. Neto Mototáxi, eu sempre brinco, foi o vereador que mais ia naquele galpão, já amanhecia o dia lá, mas eu, Neto, eu ia, toma aqui, bora fazer, bora resolver, é manilha para um, vereador chegava, Neto, eu quero uma manilha para tal coisa aqui, quando eu sabia que era necessidade, eu não ficava ligando para a Rony, não, é para onde, é para tal lugar, assim, pronto, já mandava levar, já mandava cuidar. Então, eu não tive problema com o vereador, vinha a esta casa aqui fazer uma prestação de conta, espontaneamente, vereador não precisou me convocar, trouxe tudo aqui, trouxe um livro aqui, e Cássio, que trabalhava comigo, e coloquei aqui à disposição dos vereadores, tudo que comprou estava anotado, e tudo que eu dei saída estava anotado. Fiz uma prestação de conta aqui, ao Poder Legislativo e à nossa população. Sempre tive o respeito dos vereadores. Agora, secretários, alguns acham que não pode atender vereador, porque não quer fazer nome de vereador. Eu acho que o nosso nome já foi feito desde quando nós entramos nessa jornada e que Deus permitiu a nossa vitória. Então, eu mesmo não preciso de secretário estar fazendo meu nome quem faz sou eu, é o meu trabalho, é o meu caráter, é a minha honestidade. Eu cobro quando precisa e se precisar elogiar, claro que eu vou elogiar. Eu não me canso de elogiar a secretária da Ação Social, quando ela não pode resolver as coisas, mas ela lhe respeita, ela lhe trata bem, ela lhe dá carinho, você chega lá, ela sabe do nosso valor. Eu admiro aquela mulher de uma forma que acho que nem ela sabe. Ah, Neto, eu elogio porque realmente eu vejo o trabalho, se mais ela não está fazendo, porque talvez ela ainda não teve a condição, por exemplo, da distribuição de cestas básicas, que está precisando, que até agora não fez, mas não é culpa dela, mas eu tenho um carinho pelaquela senhora, porque ela tem uma equipe, ela, Rita, e aquilo que é bom eu tenho que elogiar. Agora, os secretários que quando o vereador aproxima, quer bater a porta, quer fechar a cara, parecendo que é dono do município, isso aqui não tem dono não. Quem manda primeiro é Deus, segundo o prefeito, que tem autoridade para resolver os problemas, mas o pilar, a força, vem da Câmara de Vereadores. Aqui estamos é porque Deus nos permitiu e o povo nos escolheu. Ninguém caiu aqui de paraquedas, não. Ninguém se candidata simplesmente porque é bonitinho e chega aqui e está eleito, não. Cada um tem sua história, cada um tem seu trabalho, cada um tem o apoio daqueles que já fez alguma coisa. Wanda está aqui porque ela plantou. Carlos, Neto, Bruno, Oséias, Ney, Nedo, Lúcio, Ró, todos nós aqui, Preto, todo mundo tem uma história, ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Então, Wanda eu já falei, ninguém chega por acaso. Agora, o prefeito tem que ter atitude, doutor Davi tem que ter atitude
para resolver as coisas. E eu disse, eu aqui, se me entregar 2 patrol, 5 caçamba e os funcionários tipo Beto Setel, Ivo, Renato, se me entregar esses caras, 6 meses, eu dou todas as estradas principais prontas e cascalhadas, tendo cascalho, tudo, me dando condição para trabalhar. Eu sei fazer. Se me entregar, entregue, e eu garanto que com 6 meses eu faço todas as estradas principais do município de Iguaí. Então, se eu tenho competência, por que os outros também não têm? Por que os outros não fazem? Secretário, amanhece o dia, tem que estar no galpão? Sim. Deu 8 horas, 9 horas, jogou a equipe para trabalhar, ele entra em um carro e cai para dentro com o povo. Pneu furava, eu jogava em cima do carro, trazia para aqui. 2 horas e pouco eu já estava no lugar, mas nada parava. Eu não mandava, eu ia. Tinha dia que eu chegava em casa 7, 8 horas da noite. Estava no Gaviãozinho, Rio do Silvano. Precisava terminar um trabalho, o horário deles é até 4 horas. Eu, menino, vamos até 6. Me ajude. Porque se a gente acabar rápido aqui, não precisa nós voltar aqui amanhã. Já diminui despesa, diminui custo. Facilita a nossa vida. No outro dia, se precisasse dar uma meio-dia, 1 hora, um dia para ele de folga, daria sem problema nenhum. Tudo isso eu fazia. A única coisa que eu tinha contato com o prefeito era o seguinte: eu estou na região de Palmeirinha, prefeito, tudo que for preciso eu faço lá. Agora, se você está em Palmeirinha e traz uma máquina para vir para Altamira, a não ser que seja uma urgência, que você tem que deslocar, mas fica aqui, passa a máquina até Getúlio, pula, vai lá para Doutor Fernando, de lá do Doutor Fernando, eu não sei para onde foi mais, travou que eu não sei para onde foi, e está desse jeito aí. E aí, o vereador que é culpado. Cadê os vereadores? Não, nós não temos culpa, nós cobramos, nós estamos alertando. Aqui nós temos hoje a estrada de Palmeira, calamidade, de Iguaibi a Ponto Chique, calamidade, de Iguaí a Altamira, estado de calamidade, Rio Preto, ninguém se fala mais, calamidade, Rio do Silvano e Gaviãozinho, do mesmo jeito, entendeu? E os ramais ninguém se fala. Então todos nós sabemos que quando chove a coisa pega, mas tem que ter atitude. Não é dizer porque choveu, já agora hoje estiou, vamos lavar as máquinas, vamos fiscalizar, vamos botar as máquinas para na hora que precisar cair para dentro. Mas do jeito que está aí não vai não. Do jeito que está aí as coisas não vai não. E nós aqui estamos cobrando para ajudar o prefeito, ninguém está aqui cobrando para querer prejudicar. Eu quero o Iguaí e ver o povo feliz. Aqui eu tenho meus filhos, aqui eu tenho meus netos, aqui eu tenho meus amigos, aqui eu tenho meus eleitores, e todos nós aqui queremos o Iguaí bom para todos, mas do jeito que está, o povo não tem acesso para vir na sede. Escola, o Rio Preto já tem não sei quantos dias que não tem aula. Quando não é a estrada, é os carros velhos tudo quebrado. Aí não tem desculpa, pelo amor de Deus. Aí não tem desculpa. Aí tem que ir para cima, tem que cobrar. Ponto Chique está na mesma situação. Vamos fiscalizar, estamos aqui para ajudar ao prefeito. São 11. Eu disse a Davi aqui esses dias que ele não se preocupasse com ter 2 ou 3 ou 4. Tudo que é para o bem do povo, ele tem aqui 11 vereadores do lado. Porque tudo que é para o bem do povo, todos nós aqui apoiamos. Eu sei aí a luta de Ney. Ney sabe as dificuldades, porque ele cobrava muito também, como eu. Ninguém pensa aqui que na gestão passada a gente não cobrava, não. O Walter só faltava enlouquecer aqui, porque tinha dia que nós descia lá ripa mesmo aqui. Agora, nosso papel é esse. Tem que corrigir as coisas, senhor presidente. Eu já disse que nós precisamos, mais uma vez, reunir com o prefeito, ter uma conversa com ele, explicar para ele, para que ele veja os secretários, a função de cada um, e talvez o prefeito, por ser médico, por não ter certa experiência, é preciso que nós, de vez em quando, faça reuniões para ajudar ele na sua administração,
Ney tem experiência, Oséias tem, Bruno, Neto, Lúcio, Nedo, Preto, Ró, Wanda, Carlos e Yuri, que não pôde estar aqui hoje. Nós estamos aqui para ajudar, gente. Nós não estamos aqui para atrapalhar o governo de ninguém. Mas nós queremos que as coisas andem, porque do jeito que está, não tem condição. Outra coisa também, estão cobrando muito o calçamento, que estão fazendo em algumas ruas, o calçamento, mas não tem a rede de esgoto. Não se pode fazer um calçamento sem ter rede de esgoto. Está faltando alguém orientar para que isso possa acontecer. Não estou aqui batendo, criticando, estou aqui pedindo para que melhore. Estou aqui mostrando que as coisas não podem ser assim. Não estou falando só Nedo, estou falando em nome aqui dos meus colegas, dos 11 vereadores, porque o nosso objetivo é um só. Quando tem algumas discordâncias aqui, sim, às vezes um pensa de um jeito, mas se reunir todo mundo aqui, todo mundo quer o bem de Iguaí. Todos nós queremos aqui boa educação, boa saúde, boa segurança, estradas, porque o nosso pensamento todo é esse, gente. Nós não estamos aqui para fazer baixaria, nem para estar esculhambando ninguém, não, mas nós estamos aqui para lutar pelo povo. Então, eu quero aqui também, para encerrar minhas palavras, pedir mais uma vez ao secretário Sabino, roce o campo de Palmeirinha, que já tem uns 4 meses a gente pedindo, a situação está terrível, dá uma imagem ruim para o próprio prefeito, para os vereadores. O campo é dentro do distrito, uma pessoa passa, só vê as traves, porque o mato já está quase cobrindo as traves. Fica uma coisa feia, fica parecendo que não tem governo, que não tem vereador. Pelo amor de Deus, Sabino, mande fazer aquilo. Se não vê que não pode, vai ser o jeito, Luz, a gente juntar, pagar e mandar roçar, porque daquele jeito não pode ficar não, minha amiga. Fica ruim para você e fica ruim para mim, porque de qualquer forma é os 2 representantes legal diretamente de lá, é nós 2. Então os demais vereadores já cobrou, Ney também, esse dia eu vi falando de alguma coisa a respeito lá também de Palmeirinha. Pelo amor de Deus, não pode deixar o negócio daquele, rapaz. Daqui um dia você não vai enxergar mais nem as traves. E assim, sobre o campo de Palmeirinha, eu já mandei roçar uma vez, viu? Eu, por minha conta, já mandei roçar uma vez. Nem só o de Palmeirinha. O de Palmeirinha, o de Ponto Chique, o de Guaibi. A gente já mandou roçar. Você tá vendo? E pelo visto vai ser necessário a gente mandar roçar de novo, porque do jeito que está, a situação está complicada. Pois é. E esse não é o nosso papel. Nosso papel é cobrar, porque quem pode executar é o município, é quem tem dinheiro para isso, né? Mas está ficando difícil a situação. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos aos meus colegas vereadores. Essa semana eu estive no Rio Preto no sábado, fui convidado lá para um evento lá das mães. Quero deixar aqui o meu abraço a todas as mães do Rio Preto, a nossa professora Nete, a toda aquela equipe que estava ali junto. Quero deixar aqui o meu abraço, o agradecimento aqui ao meu presidente, também pelo apoio, a todos aqueles que diretamente ou indiretamente nos ajudaram, ao ex-prefeito Rony Moitinho, a toda a nossa equipe, a todos os amigos, João Paulo, doutor Péricles, Marinho Neto, todo esse povo que tem sempre nos ajudado, a Fabiano, a doutor Rafael, que eu sempre digo, gente, quando eu cito o nome aqui de Fabiano e Rafael, eu quero dizer a vocês, porque é aonde eu encontro o acesso para se resolver alguma coisa. Eu vejo tanto de gente que bate na prefeitura e não pode resolver, e eu tenho acompanhado Fabiano e Rafael resolvendo. Às vezes também Murilo. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que fazem parte do grupo de Dr. Davi, mas que a gente tem que valorizar, porque a gente está vendo fazer as coisas. Então, quando se faz o bem, a gente tem que valorizar. E quando não está acontecendo, também não vem aqui xingar, mas a gente vem cobrar para que Iguaí possa seguir em um caminho que todos nós desejamos, que é o caminho da paz e do sucesso. Aos meus colegas vereadores, minha palavra sempre é gratidão ao meu povo de Iguaí.
Muito obrigado por tudo, meu presidente, mais uma vez, o meu muito obrigado. Aos nossos funcionários desta casa, que eu não posso esquecer, eu quero aqui agradecer as meninas, os motoristas nossos aqui também, a nossa assessoria jurídica, contábil, enfim, graças a Deus que nossa casa está de parabéns com os funcionários que nós temos, viu, Ró? Graças a Deus, são essas meninas, é um trabalho de excelência, a forma que elas tratam a nossa população. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê saúde, e a semana que vem, em nome de Jesus, nós possamos todos estar aqui trabalhando, defendendo o nosso povo, cobrando para que as coisas possam acontecer. E, mais uma vez, reforçar, precisamos estar sempre todos unidos para o bem de Iguaí. Vamos convocar o prefeito, vamos chamar para que ele possa fazer uma reunião, ter atitude, junto com a gente. Não significa só porque Nedo não votou, não sou contra ninguém. Nedo, tudo que for para o bem do povo, eu vou estar junto para ajudar. Eu acho que não só eu, como todos os vereadores. Muito obrigado e até uma próxima sessão, assim, se Deus nos permitir. Com a palavra agora o vereador Neto Cascais. Primeiramente, agradecer a Deus, um bom dia a todos. Quero registrar aqui também a presença do meu filho Cauã. Eu acho que é a primeira vez, viu? Cobrar para vir mais vezes aqui. Cauã Prego ali presente também. E aqui quero já aqui fazer um pedido, ao mesmo tempo uma cobrança. Cobrança essa que ali no bairro Marinho Freire, Rua Goiás, está um caso meio complicado. Ali eu não estou dizendo que o carro da coleta que passa ali pegando lixo, não estou dizendo que não esteja ali todos os dias. Mas, porém, na frente dessa casa, não vou citar aqui o nome da pessoa, né, não que não pediu para mim citar, mas não vou fazer isso. Gente, tem uma arruma de lixo ali na Rua Goiás, que até Urubu, sempre ali sentado ali por causa daquele lixo. E isso não pode acontecer. E quero fazer um pedido também ali na mesma rua, o responsável aí pelo setor, no caso Mateusão, porque ali também tem um bueiro que eu acho que não está resistindo à força da água. Então, o vereador Nélio tem mais conhecimento, mas quando não está resistindo à força da água, possa ser por causa de manilha, né, vereador? Possa ser que a manilha esteja pequena e tem que botar uma 0,60, né? Pois é. Então, peço alguém responsável pelo setor que vai lá fazer, ir lá acompanhar, porque ali os pessoal da Rua Goiás, no bairro Marinho Freire, está sofrendo nessa situação. Até ontem mesmo, não tinha retirado, porque, inclusive, eu tenho até vídeo aqui, gravado, se alguém, a vez, ser necessário mostrar, está aqui. Então, isso não pode acontecer. Estou fazendo esse pedido para a retirada ali do lixo e verificar esse bueiro aí, porque está sendo entupido ali direto. Qualquer chuva que dá, diz que não resiste. Então, acredito que seja o entupimento, que nem o vereador acabou de citar aqui, ou senão manilha fina. E quero aqui também fazer um pedido, até eu pensei que já tinha sido resolvido, sobre as lâmpadas lá da associação lá de Altamira. Até um dia tinha citado aqui com a nossa vereadora Wanda, até pedir que ela pudesse até falar com o esposo dela, né, Fabiano, que sempre foi uma pessoa que sempre atendeu os pedidos, não é só do vereador, né, mas de toda a população. Não tem o que reclamar, porque sempre ele fez isso. É uma pessoa que sempre não deixou a população ali na mão, mas fiz esse pedido, não sei se a vereadora na época passou para ele, possa ser também que acabou esquecendo, mas não foi trocada, vereadora. Essas lâmpadas, 5 lâmpadas lá na associação, lá de Altamira. Faça esse pedido,
E também, na associação, aquela rua sempre seria roçada, e hoje encontra ali a rua toda suja, mato, bastante mato ali. Isso aí corre até risco de uma criança estiver brincando ali, né? Insetos, cobras. Então, isso aí não pode acontecer. Eu peço o responsável pelo setor para poder estiver fazendo isso, verificando, porque isso não pode acontecer. E sobre o carro da saúde de Iguaibi, eu falei que eu não poderia afirmar antes de eu saber. E não está tendo o carro da saúde em Iguaibi. Ele mesmo passou isso para mim ontem, que não está tendo. Até teve, acho que uma criança, não sei, adoeceu, eu acho que o representante que foi dar o socorro, mas não está tendo ainda o carro da saúde em Iguaibi. No momento que eu estou sabendo aí, que está tendo, em Altamira está tendo, graças a Deus, em Biporanga, mas em Iguaibi não está tendo. Então foi feita essa cobrança, esse pedido para mim ontem. Quero aqui falar, o vereador Nedo, né, você como secretário ali, quando esteve ali como secretário, sempre falei que às vezes a gente não pode misturar a política, às vezes questão de adversário político, sim, mas da gente enxergar e falar a realidade, a gente tem que falar. Você como secretário ali mesmo, sempre que foi procurar, sempre fui atendido, porque você entende, como eu entendo, não é ali atender o vereador Neto Cascais, mas sim atender nossa população. E isso aí sempre vou falar. Para mim, você foi um dos melhores secretários enquanto eu estive aqui. E aquelas cobranças que a gente fez, não é só agora, no governo agora. Com o Rony mesmo até me falaram e me colocaram na cabeça que eu seria adversário, que eu estava contra, porque eu estava cobrando para fazer estrada, e vou continuar cobrando. Por quê? Porque aqui nós não estamos aqui para agradar prefeito. Nós estamos aqui para servir uma população, não é agradar prefeito. Então, que seja prefeito A, prefeito B, vai ser cobrado. Assim como a gente estamos cobrando agora e fazendo essas cobranças. A estrada, do jeito que estão aí, a gente vai fazer o quê? Vai chegar aqui e vai dizer que está tudo bem? Não, e não está mesmo. Então, essa cobrança vai ser feita. Aqui registrar também a presença do nosso advogado Mané. Prazer, meu amigo, estiver aqui. E quero falar aqui de uma rua em Biporanga, porque já tinha sido feito a indicação, foi passado aqui por essa casa, mas até hoje não foi resolvido. Até foi colocado o nome dessa rua lá, Rua da Valeta, que é a rua onde o amigo Jefferson mora. E ali, gente, a situação se agrava mais. Por quê? Naquela rua ali, o esgoto está céu aberto. O Jefferson está aqui, ele pode confirmar. E hoje, por que se agrava? Porque hoje tem uma criança ali fazendo tratamento. E até isso aí o médico, eu tive passando com o médico, e ele me explicou, porque ele tem conhecimento daquilo ali. Falou, em relação àquela criança, não pode estiver sentindo aquele mau cheiro ali. E isso está acontecendo, gente. Então é coisa simples. Peço aí, responsável pelo setor, que acompanha e vai lá para poder fazer essa rede de esgoto. Ali pode chegar, hoje é conhecido como a Rua da Valeta, mas é na rua de Jefferson. Essa menina é a neta de Pedrinho, está passando por essa situação, por esse tratamento. Então não pode estiver sentindo aquele mau cheiro. Na verdade, não é nem só pela criança, mas ninguém precisa estiver passando por essa situação. Imagina essa criança que está fazendo tratamento. Então, peço aí que houve esse pedido, mais do que um pedido, esse apelo aqui do vereador Neto Cascais, para poder que isso possa estiver tendo solução. E o resto é só agradecer a Deus e um bom dia a todos. Com a palavra, a vereadora Lúcia.
baixa, meu. Agora sim. Então, bom dia a todos, né, todos os meus colegas, todos os presentes e a todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela dádiva da vida. Quando a gente acorda, está vivo, está com saúde, é motivo de agradecer a Deus, né, porque quantos nesse dia de hoje não tiveram essa oportunidade? Por isso a gente agradece. E hoje a gente vem falar aí das estradas, né? As estradas que estão aí em estado de calamidade. Estamos chegando aí a 6 meses de governo e nenhuma estrada principal foram feitas até agora. Hoje, de Palmeirinha para cá, eu levei quase 2 horas de relógio para chegar aqui em Iguaí. Então, Palmeirinha está horrível, a estrada horrível. Iguaibi nem se fala, né? De Ponto Chico para Iguaibi, tem uns pontos ali que carro baixo não está podendo passar mais. Carro atolado, perigo de acidentes. Mais adiante, ali em Doutor Pinto, quando chove, está alagando tudo, né? Forma um rio, a gente não consegue passar. Então, a gente pede aí ao gestor que se compadeça da situação. Qual é a dificuldade que se tem? Está chovendo, é certo. Mas qual é a dificuldade de jogar um cascalho nesses lugares mais críticos? Então, assim, da forma que está conduzindo as coisas, vai chegar o tempo que a gente vai perder esse direito de ir e vir por conta das estradas, que vai estar tão ruim que a gente não vai conseguir mais ter esse direito de ir e vir. Então, a gente pede aí, encarecidamente, que se tome providência, que crie um plano de ação com relação a isso, porque está difícil, está muito difícil. E, assim, eu me lembro que no tempo, né, da campanha, cada local que a gente passava, nesse meio rural, nesse distrito, o que as pessoas mais cobravam era sobre estrada. Então, eu tenho certeza que foi uma promessa também do prefeito de manter as estradas feitas. Porque a gente, como vereador, era o principal pedido, e vocês que estão aqui, meus colegas, sabem disso. Por onde a gente passava, eles diziam, a gente não quer nada. O que a gente quer é que as estradas estejam boas, que a gente não perca esse direito de ir e vir. Então, assim, com certeza foi uma promessa também da gestão, e hoje a gente pede a ele que se compadeça da situação, que da situação que está difícil. Fui em Altamira, e lá tem uma ladeira que criou uma valeta no meio, que se um carro pequeno cair ali dentro, misericórdia, não tem condições de sair. Então, não é só em Palmeirinha, não é só em Iguaibi, mas está no município inteiro, porque está chegando agora 6 meses de governo e a gente não está vendo nenhuma estrada principal feita. Isso é triste de ver. Outra coisa que eu venho falar hoje é sobre o motorista do carro de estudante. Gente, pelo amor de Deus, se a gente trabalha, é porque precisa. Eles vieram essa semana me pedir, Lúcia, pelo amor de Deus, fala de nós lá, porque a gente está trabalhando desde março. Teve pessoas que receberam em óleo, teve pessoas que receberam pela metade, e os que receberam, que têm ainda pedaço para receber, de março, estão até hoje sem receber. Estamos em maio, gente. Gente, são pais de família. Tem gente, esses aí são pais de família que têm contas para pagar. Então, como é que chega o final do mês e você não recebe aquilo que lhe é de direito? Se você trabalhou, você precisa receber. E aí a gente pede para a gestão, pelo amor de Deus, vamos pagar o povo em dias. Os motoristas aí da educação aí estão sofrendo. Não estão recebendo. Hoje são 20 de maio. E tem gente com um pedaço de dinheiro para receber aí de março, e que de lá para cá não viram mais dinheiro. E eles vão pagar as contas deles como, pelo amor de Deus? A gente vem falar também aqui de um calçamento na rua Valdeci Germano. O prefeito esteve lá, fez vídeo, e aí passaram a máquina lá para começar o calçamento, não fizeram ainda a rede de esgoto, está lá as rumas de terra, impedindo as pessoas de passarem. E aí a gente vem pedir, vamos cumprir com aquilo que foi prometido, teve lá, fez vídeo, legal, muito bem, mas vamos cumprir, vamos fazer a rede de esgoto e vamos fazer o calçamento. Sim, pode ficar à vontade. Questão do motorista, vereadora. Eu tenho até áudio
áudio aqui. Jamais. Eu também. Jamais eu vou divulgar, mas pai de família pedindo aí socorro, porque tem verdade, tem o resto ainda do pagamento do mês de março. Aí falou, ainda propôs dar em óleo. Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer. O pai de família tem suas contas a pagar, tem que colocar seu alimento dentro de casa, então isso não pode acontecer. E eu tenho um áudio aqui, jamais eu vou fazer, mostrar, mas está aqui. Obrigado, vereadora. Exatamente. Pense, gente, que chega final de mês, a gente tem conta para pagar de cartão de crédito, a gente tem a feira para fazer, a gente tem um remédio para comprar. E aí, chega o final do mês que vai na conta, cadê o dinheiro? Se a gente trabalha, é porque a gente precisa. E tem mais, os motoristas estão falando que vão parar. E aí, se para, é prejuízo para quem? Para toda a população, né? Então, é preciso resolver isso aí. Então, com relação ao calçamento, a gente pede aí urgência. Vamos tirar aquela terra lá do meio da rua, ou vai calçar, ou não vai, mas a população precisa de uma resposta. Então, o pessoal ali da rua Valdeci Germano pede que seja feita, né? Seja feito ali o calçamento, que seja feita ali a rede de esgoto, que foi prometido, que foi feito vídeos, e eles estão lá esperando por isso. Com relação ao CRAS, o CRAS itinerante, né? Que antes a gente via esse CRAS itinerante funcionando, hoje as pessoas estão perguntando por que não está funcionando. Para fazer a atualização de um NIS, de um cadastro, né, único, eles estão tendo que vir aqui. Muitas vezes é atendido e outras vezes não. Então, esse CRAS itinerante aí faz uma grande diferença, no meio, principalmente no meio rural, né? Então, a gente pede que isso aí volte, esses atendimentos desse CRAS itinerante, porque assim vai facilitar a vida das pessoas. Nem todo mundo tem, né, o dinheiro da passagem. Lá onde eu moro mesmo é R$40 de passagem, para vir aqui para atualizar o NIS. Isso faz falta no final do mês, né? Outra coisa é as cestas básicas, que antes a população tinha e que hoje está sentindo falta. Pode não fazer falta para alguns, mas existe família carente aí, meu povo, que está sentindo falta e muita falta, porque eu digo a vocês que a fome tem cara. A fome tem cara. Então, assim, vamos pedir aí à gestão que tome providência com relação a isso, né? As pessoas estão precisando, as famílias estão precisando. E aí, se precisa, a gente precisa ajudar. Com relação ao carro da saúde, Neto, eu tive a informação, o carro da saúde de Iguaibi, e a gente já estava vindo cobrando aí há meses, mas a gente teve a informação que ontem começou a funcionar. Graças a Deus, né? Pois é. Com relação à ponte lá que liga a Altamira ao Zumbi dos Palmares, a gente quer aqui parabenizar, porque a ponte foi feita. Outra ponte que a gente pediu também lá no Riacho do Rancho foi feita também. Então, a gente não está aqui para ser oposição a ninguém, mas nós estamos aqui para defender um povo. Nós somos a voz desse povo que confiou na gente. Então, nós não estamos aqui para ser oposição, mas nós estamos aqui para fiscalizar e para cobrar. Doa quem doer. Mas nós estamos aqui para isso, fiscalizar e cobrar. Então, aquilo que for necessário, a gente dá os parabéns, a gente vai estar aqui dando os parabéns, né? Foram feitas essas pontes aqui, a gente está aqui para dar parabéns. Mas aquilo que for necessário cobrar, a gente também vai estar cobrando, porque esse é o papel do vereador, fiscalizar e cobrar. E aquelas pessoas que confiou na gente, pode ter certeza, nós vamos estar aqui por vocês. Não fui eleita aqui pelo prefeito, não. Eu fui eleita pelo povo. Foi o povo quem me quis aqui. Primeiramente Deus e depois o povo. Então, se foi pelo povo, eu preciso estar aqui por eles. Tenham certeza, meus amigos, eu vou estar aqui cobrando por vocês, porque eu preciso ser essa voz que representa vocês. Vocês me elegeram para isso. Portanto, muito obrigada por tudo. E, no mais, só agradecer a Deus. Com a palavra, o vereador Bruno. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e demais presentes, venho a essa tribuna para abordar mais uma vez um tema que já se arrasta por 13 longos anos e clama
e clama por uma solução urgente. Refira-se às contas dos antigos gestores, que aguarda apreciação e análise por parte dessa Casa Legislativa. Essa demora para a análise dessas contas é inaceitável e configura uma grave omissão. Peço a você, presidente, tome as medidas necessárias para garantir a apresentação das contas e a transparência na gestão pública. É hora de resolver essa pendência e garantir que a administração pública seja eficiente e transparente. Peço ao senhor aqui, presidente, que o senhor, na próxima sessão, convoque o nosso jurídico e que eles expliquem a gente aqui, a população de Iguaí, por que essas contas até agora não veio para a nossa apreciação, não veio aqui para a gente votar. Então, isso é inadmissível, né? E a população está cobrando da gente, todo dia a gente passa na rua, e as contas, e as contas? Então, quero que o senhor convoque aí o nosso jurídico para eles explicarem a gente o porquê, né? O que está faltando para essas contas chegar, para que seja voltado aqui. E sobre as estradas do nosso município, ou o gestor faz um mutirão, peça as máquinas dos municípios vizinhos emprestado ao nosso consórcio, ou vai se passar mais 6 meses e não vai ser feita uma estrada sequer dessas vias principais. Está um caos, né? A gente não pode rodar hoje em canto nenhum. Ontem mesmo a gente ia para o Rio Preto ali para fazer de Maneca e desistimos de ir um trecho aqui que dá 6 quilômetros, desistimos de ir por causa da estrada. Não tem condição nenhuma de trafegar. E tem que ter tomado uma decisão urgente, né? Não pode mais acontecer. Tem que ele tomar uma providência. Se não tem, que ele compre máquina, que financie, que faça, né? Tome as atitudes cabíveis. Agora, não pode continuar desse jeito. Faça um empréstimo e a Câmara aprova. Vamos isso comprar. aí. Nós estamos aqui para isso. Na época da doutora Arlene, foi feito um empréstimo, comprou aquelas caçambas, né, Leandro? 5 caçambas, né? Uma patroa, não foi? Então, que se faça a mesma coisa. Não pode ficar desse jeito. Ah, não tem maquinário, né? Começou a chover, está chovendo agora. Mas passaram 6 meses aí, né, de uma estiagem, né? E não foi feito nada. Como você falou, só foi feito um pedacinho aqui até Getúlio. De Getúlio a máquina foi para lá, para a região lá, e depois sumiu. Ninguém sabe onde é que está. Eu não sei onde é que está fazendo. E tem que ter tomado uma decisão, né, urgente. O povo está sem poder ir e vir, como a nossa colega Lúcia falou. Estão perdendo o direito, né, de ir e vir. Isso é inadmissível. Ô, meu colega vereador, o que nós temos que fazer é reunir nós, aqui 4, 5, 6 ou 11 vereadores e ao galpão, todos nós juntos, para chegar lá e perguntar o que está acontecendo, para ter atitude, porque aí agora eu quero ver se vai botar nós tudo para fora. Não é? Então, nós estamos aqui unidos para ajudar. Pois é, a gente quer solução, né, do Executivo, e estamos cansados de ser cobrados na rua. O povo, vereador, você não fala, você não cobra. A gente não está aqui para fazer oposição a ninguém, como o Lúcio falou, né? Então para criticar. E na hora de criticar, vamos criticar. E na hora de elogiar, vamos elogiar. Então, né, vamos tomar providência e que isso se resolva o mais rápido possível. Se precisar do empréstimo, vem aqui que a gente aprova. Os 11, eu acho que, né, ninguém aqui vai se impor, né, a que esse financiamento saia, né? Agora tem que ter tomado uma decisão urgente. E o demais, só agradecer a todos, né, e tenham um bom dia. Até a próxima. Antes de passar a palavra para os demais colegas, eu ia deixar todo mundo falar e acabei também não respondendo Ney quando o Ney me perguntou, mas eu acho que eu posso estar respondendo tanto Ney como você. Agora, até porque eu sei que isso aqui vai ficar se estendendo toda a sessão, vocês vão estar falando sobre contas, vão estar cobrando, que é o direito de vocês, não é? Mas com relação, só para a gente ser breve aqui, claro, Ney, com relação ao hino que você tinha me falado, eu tinha até conversado com o operário aqui de som, operador de som, para realmente a gente tocar o hino antes ou depois das sessões. Eu tive até essa conversa com ele, não foi, meu? E não sei por que ele não colocou ainda, mas espero que na próxima a gente já faça isso. Com relação à diária também, que você tocou no assunto, que realmente é um ponto importante, que o nosso amigo e colega Oséias fez uma ressalva com relação à diária sobre a questão de não receber essas 6 horas
se você não ficar 6 horas fora do município. Como você também disse, é óbvio que o funcionário que for se deslocar do município aqui de Iguaí para qualquer região, um exemplo, Conquista, ele vai querer dar uma segurada lá de certa forma para ele poder receber a diária dele. Então é uma coisa meio sem lógica essa questão. Eu acho que se a pessoa deslocou, vai forçar o erro. Porque se a pessoa deslocou do seu município para, vamos supor, a Vitória da Conquista, eu acho que ele tem direito, pelo menos, a diária para o almoço. Pernoite, aí eu já não sei, porque realmente, às vezes, nem todas as vezes, a pessoa vai dormir na cidade. Mas o almoço, ele tem que almoçar, né? Sem falar nas outras coisas. Então, assim, acho que independente de 6 horas ou não, esse funcionário deveria, sim, receber a diária. Inclusive, não sei porque não mudou, porque foi uma observação do vereador Oséias, a gente devolveu esse projeto para... com relação aos valores foram mudados, mas esse artigo aqui não foi mudado, foi uma observação do vereador Oséias, não sei porquê. Cabe a gente agora ou fazer uma emenda e mandar de volta, ou então chamar eles em uma conversa para, de fato, mudar, porque todo mundo aqui, eu creio que acha injusto. E com relação às contas, eu vou ser bem sincero para vocês aqui, para vocês dois aqui que tocaram no assunto, e acho que vocês estão falando das contas de Murilo, de Rony, né, que é o que mais fala. Eu, sinceramente, assim, posso ser que seja para vocês, mas eu, sinceramente, vejo pouca pessoa tocando no assunto de conta com relação a mim. Não sei se chega para vocês. Entendo, talvez, agora, esse momento de vocês quererem colocar essas contas, mas vocês têm que entender também que, tipo, não estou aqui justificando, nem estou aqui, como é que se diz, querendo passar a mão por cima da cabeça de ninguém. Mas eu cheguei agora, tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo, tem muita coisa que ainda estou observando. Essas contas ficaram aqui acho que mais de 8 anos aqui. Eu não vi ninguém, nem população, nem vereadores aqui dessa casa, cobrando com relação à conta. Entendo a pressão agora sobre a minha pessoa. Talvez vocês podem até achar que não, mas eu entendo de certa forma essa certa pressão, assim, vamos dizer, com a minha pessoa de colocar as contas agora. Mas vocês podem ter certeza que eu estou conversando com o jurídico, e assim que chegar algo com relação a isso nas minhas mãos e eu achar que é o momento de eu colocar essas contas, eu vou colocar. Só para deixar bem claro para vocês dois aqui. Se eu ver também que não é o momento de colocar a conta agora, eu posso simplesmente também não colocar. Mas, independente de colocar ou não, eu só quero dizer, ser bem claro para vocês dois, ou demais aqui que também possa estar fazendo essa cobrança, que nós estamos analisando, eu com o jurídico, e vendo a possibilidade, sim, da gente poder colocar daqui a um mês, final de minha gestão, ou talvez daqui a 2 anos, pode ser qualquer um de vocês que vão estar aqui no meu lugar, e cabe a vocês também decidir colocar ou não. Mas o que é que impede hoje o senhor botar essas contas hoje aí? Não é que impede, Bruno. Na verdade essas as contas estão aí há 13 anos. Mas assim, é que não estou te falando. Eu fiz um requerimento, será que o requerimento do vereador não tem importância? Eu fiz um requerimento. Tem, sim, mas cabe aí eu decidir se coloco ou não. Mas, porque assim, que eu estou te falando, eu não vi tu cobrar conta nenhuma nesses 8 anos de Rony, nesses mandados de Rony, e nem quando o Murilo esteve aqui. Entendo, que nem eu falei. Cobrança teve no gestão. Eu mesmo não vi. Aqui, o nosso próprio colega está aqui, prova aqui que teve cobranças. Eu mesmo desconheço. Nem cobrou os 4 últimos anos aí. Eu mesmo desconheço. Mas, assim que achar o momento certo de colocar, vocês podem ter certeza, o nosso não vai ser 3, 4 meses de mandato meu que eu tenho que estar focado com relação à conta agora, né, Bruno? É uma coisa muito importante, presidente. O senhor pode ter sim, penalizado. Sim. Mas eu também sei o porquê desse interesse agora dessas contas. Você me dá um minuto, presidente, por favor? Sim. Na verdade, isso não é nada dessa gestão por conta de você, de jeito nenhum. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um outro aqui. O
O que a gente quer, e quando uma Câmara tem uma mudança, nós tivemos 8 vereadores que mudaram de cadeira nessa Câmara. Alguns porque não quiseram se candidatar, outros não conseguiram se reeleger. E quando se cria uma expectativa de uma mudança, as pessoas querem uma mudança por transparência. E o que a população hoje, e eu como vereador no segundo mandato, que me deixa assim é saber o porquê disso vir desde 2012. E nem só de 2012, porque foram 2 gestores, na verdade, até hoje na história de Iguaí. Os 2 gestores que essas contas foram negativadas por algum motivo. Alguns motivos que lesou a comunidade, outro não. Inclusive tem contas deles por excesso de contrato, que eu acho até bacana, porque gerou emprego e renda. Mas tem contas que lesou a comunidade por desvio de verba. E se a gente vem para uma Câmara transparente, a gente espera uma transparência, de que a gente possa tentar organizar algo que vem desde trás e saiba que o gestor passado dessa gestão, dessa Câmara, ele sofreu uma punição por negar, que a Justiça pediu para que ele colocasse, ele não colocou e ele foi punido, né? E ele pode até sofrer consequência no futuro. Na verdade, isso é uma pergunta, isso é uma colocação que eu fiz, e é viável sua justificativa. Mas só que assim, eu como uma pessoa transparente que sou, e que a gente quer, nem só de um gestor contra o outro, independente de qual lado seja, eu vou estar aqui cobrando. E se tiver que cobrar da Justiça também, eu vou cobrar, para que isso ocorra, porque é inadmissível. Nós temos aí, se eu não me engano, acho que 4 ou são 6 contas, desde 2012. O porquê das contas não virem para aqui? Porque eu tenho certeza, se tiver a conta de alguém aqui por excesso de contratado, eu não voto contra, não. Agora, a conta por desvio de verba, ela não passa nem do meu pai, por mim não passa. Então, a gente precisa, sim, a sociedade quer uma resposta, e a gente vai ter, independente de quem seja, ou contigo, presidente, ou com o Enedino, ou com outro, ou Oséias, seja quem for, a gente vai continuar cobrando, e eu creio que a Justiça ela vai ter que tomar uma providência. A gente vai esperar até quando isso? Sim, sim. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Mas também tem que concordar que eu tenho 2 anos de mandato, então eu posso colocar daqui um mês, como posso colocar daqui um ano, posso colocar no final do meu mandato, e vocês vão estar aí à vontade para votar, para esclarecer a população. Eu mesmo estarei procurando o Ministério Público, né, para estar denunciando, porque eu vou procurar a Justiça. Mas isso é um direito seu. Se não vier de forma, né, amigável entre a gente aqui, eu vou ter que procurar a Justiça. Porque eu estou pedindo ao senhor que o senhor chame o nosso jurídico e justifique o porquê. Porque vai esperar mais 2 anos, 3 anos, 10 anos? Não é justificável isso, não. A gente precisa que essas contas venham para a nossa apreciação. Sim, mas e por que eu tenho que colocar agora, porque Vossa Excelência quer? Porque agora eu sou vereador. Eu não cobrei antes porque eu não era vereador. Agora, como mas vereador você como dessa cidadão, casa, você como cidadão, dessa casa, eu estou cobrando. Você como cidadão, eu cobrava os vereadores. Ou cobrar os vereadores que você apoiou. Cobrava das contas. Mas, enfim, como eu falei, é todo direito seu de procurar a Justiça e de fazer com que a Justiça obrigue a gente a colocar as contas, e a gente vai estar aqui à disposição, pode ter certeza. As contas vão estar aí para vocês votarem aí. A palavra está franqueada aos vereadores. E o jurídico justifica o quê, presidente? O jurídico da Câmara, ele justifica o quê? Porque não lhe prejudica em nada nisso. Mas, na verdade, eu nem tive um respaldo ainda do jurídico com relação às contas. Entendeu? 30 dias que eu botei o requerimento, até hoje não deram uma justificativa. Complicado. A palavra continua franqueada aos vereadores. Vereador Oséias. Bom dia a todos. Bom dia. Agradecer a Deus mais uma vez, os colegas já naturalmente agradecem e nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer também aos presentes. Citar nomes é complicado, porque às vezes a gente acaba deixando alguém, mas o nome de Miltinho eu preciso agradecer, que eu acho que nos últimos dias eu não citei tanto o nome de uma pessoa quanto dele, que foi um rapaz usado por Deus ali para me abençoar no último fim de semana. Mas eu agradeço a presença de cada um. Eu acho que é importantíssimo a presença da comunidade para acompanhar os nossos trabalhos. Inclusive, eu abro um parênteses aqui para a gente depois entrar em
em discussão, não aqui em plenário, sobre a possibilidade de realmente mudar o horário da sessão, porque isso, várias pessoas comentam comigo sobre a impossibilidade de não poder vir participar por conta de ser pela manhã. Aí eu peço mais uma vez a sensibilidade dos colegas em relação a isso aqui. Para abordar de fato as minhas pautas, já foi mencionado aqui, mas eu gostaria de reforçar a questão de 2 perdas que nós tivemos essa semana. Eu gostaria de pedir a atenção dos colegas e o respeito aqui enquanto eu falo. Eu vou aguardar aqui, presidente, terminarem aí. Obrigado. Até perdi o fio da meada aqui. Sobre as perdas que nós tivemos essa semana de 2 pessoas, em especial nosso amigo e funcionário também, Lobão, uma perda irreparável como um funcionário, como um pai. Sua esposa congrega ali na igreja conosco e sei que vai sofrer muito, porque ele era um exemplo não apenas de funcionário, de um amigo, mas de pai e de esposo. Eu tinha até algumas considerações fortes a fazer hoje, mas ainda estou meio assim, por conta da perda de Lobão, eu vou adiar essas considerações para um momento posterior. Mas uma coisa eu trago aqui, uma mensagem aos colegas, aos funcionários, aos presentes e a quem nos assiste, que se tem uma coisa que eu vou pautar meu mandato nesses 4 anos, é com a verdade. E a verdade às vezes dói em algumas pessoas, mas essa mesma verdade que dói é uma verdade que liberta. O próprio Jesus mencionou, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Se tem uma coisa que eu vou pautar o meu mandato, isso já eu pauto a minha vida, é na verdade. Não seria diferente no meu mandato. Quanto às indicações que eu trouxe, eu queria fazer um resumo. A primeira é sobre a captação, né? Conseguir um curso de monitor turístico para Iguaí. Iguaí é uma cidade que fala muito sobre turismo, mas muito pouco é investido sobre a pauta de turismo. Prova disso que a pasta de turismo dessa gestão, em 6 meses, a única coisa que fez, pelo menos é o que eu saiba, só foi um vídeo no Instagram, em 5 meses. Então, nós precisamos, e óbvio que isso não depende apenas do poder público, como sociedade, a iniciativa privada também tem que investir, se qualificar para que a gente fomente o turismo. Mas eu acho que trazer um curso de qualificação de monitor turístico vai ajudar com que nós temos pessoas preparadas para receber o turista, a explicar para aquele turista o que é a Cachoeira do Digno, quem é o dono daquela fazenda, qual a história da nossa cidade, porque cachoeira tem em todo lugar. Quase todo lugar tem cachoeira. Mas trazer um enredo de história da Cachoeira do Dino, a gente passa por uma roça de cacau. Por que não falar sobre o cacau, sobre a importância econômica que o cacau traz? Então, eu sei que esse curso de monitor turístico vai ajudar demais a fomentar o nosso turismo. E a outra indicação, embora o prefeito já saiba, embora o secretário de infraestrutura também já saiba, mas eu quis oficializar, é a questão do esgoto que tem aqui, cortando a rua Eumerido Dantas. É um risco eminente aquele esgoto. Se alguém tiver a oportunidade de passar a pé nessa rua aqui, em frente à farmácia de Ubaldino, tem 2 bocas de lobo. Sem dia de chuva, sem chover, a água já está quase chegando no nível da rua. Imagine com as previsões de forte chuva. Então, urgente, precisa ser limpado para dar vazão à água ali quando chegar mais chuva. Então, eu faço mais uma vez o apelo aqui para evitar ter um alagamento, uma perda de um material, de um móvel,
nas residências e comércios ali presentes. Queria reforçar também, o presidente sabiamente já mencionou, na questão da PL ali das diárias, eles alteraram os valores como nós sugerimos, mas ainda no artigo 12, no inciso 2º, ainda está a questão das 6 horas, né? Que se for abaixo das 6 horas, o motorista não receberá a diária, mas eu acho isso desnecessário. A partir do momento que o cara saiu do seu município, independente da quantidade de hora, ele deveria receber. Ô, meu vereador, a importância disso aí, por exemplo, o cara pode fazer uma viagem à Conquista e retornar imediato com a ambulância, que precisa estar aqui presente. O cara vai segurar. Quem é que vai sofrer isso? É o povo, porque o cara vai se esforçar para ficar 6 horas para receber a diária. Então, isso aí cabe a nós mudarmos com a emendazinha aí e resolver o problema, porque não pode deixar acontecer isso. Isso. Não é verdade? Eu até parabenizo pela questão da iniciativa dos valores do Executivo de querer mudar. Só falta esse inciso aí, que a gente, eu acredito que quase que unanimemente discorda. E, para finalizar a minha fala, eu também toco nos assuntos, o presidente já mencionou a questão das contas. Eu entendo que ainda tudo é novo, não só para nós, mas principalmente para o presidente, mas há sobre nós agora, os 11 eleitos e os 2 reeleitos, algumas responsabilidades, e dentre elas, a apreciação das contas. Aí, depois a gente pode até sentar com o jurídico para ver se há possibilidade de colocar com urgência essas contas, inclusive a omissão quanto a essa pauta pode trazer consequências de improbidade administrativa, então vale salientar. E para terminar o meu discurso, eu queria citar uma frase para chamar nós para uma reflexão, uma frase que é atribuída geralmente a Martin Luther King, que fala sobre: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E aqui eu termino minha fala. Obrigado, presidente. A palavra continua franqueada aos vereadores. Bom dia a todos. Deixo o meu bom dia aqui a todas as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão ao vivo assistindo a sessão. Cumprimento os meus colegas vereadores. Quero primeiro comentar aqui, né, sobre as minhas indicações. Que eu tinha feito uma indicação da reforma da casa de farinha do Boqueirão, lá no Guiachão. E essa semana eu recebi uma mensagem, né, de pessoas que ficaram sabendo da minha indicação e pediram para eu estar fazendo também a indicação para a reforma das outras casas de farinha, porque estão em uma situação precária, onde pessoas estão correndo risco, né, porque o telhado não está apto às pessoas estarem lá trabalhando, correndo risco de desabar uma parte lá, tem lá do Boqueirão mesmo, tem uma parte do telhado que está sustentado com alguns pedaços de cabo de vassoura, e a de Biporanga também, né, Neto? Faltando algumas telhas em alguma parte, sem o banheiro. Então eu queria reforçar, né, esse pedido aí da reforma das casas de farinha. Sobre a manutenção e recuperação do ramal que dá acesso à região de João Elisiário, que fica na Serra do Elvírio. Esse ramal
praticamente nem existe estrada, tem mais mato, né? E está tendo dificuldade das crianças se deslocarem para ir para a escola. Eu vi um vídeo que a pessoa me enviou, realmente uma situação bem precária, onde os agricultores também estão tendo dificuldade de se deslocarem para vender os seus produtos. Então, eu queria pedir ao prefeito Dr. Davi, secretário aí de infraestrutura, principalmente o secretário de infraestrutura, para pelo menos ir lá visitar e ver como é que está aquele local, com muita dificuldade. Quero agradecer ao prefeito Dr. Davi e o secretário de infraestrutura pela reforma de uma ponte lá do Rio dos Índios, onde algumas pessoas entraram em contato comigo, pedindo para a reforma dessa ponte. Seu Val, Cremildo e os amigos ao redor que moram próximo a eles, Aline e Toninho. Mas quem entrou em contato comigo primeiro foi Lázaro, um jovem de 17 anos que já se preocupa, né, com algumas demandas existentes em nossa cidade. Ele entrou em contato comigo e fez esse pedido, fez o vídeo, e a pedido também dos familiares dele, que moram lá. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento por já ter resolvido essa situação. Eu quero ressaltar aqui a reunião que teve essa semana, a semana passada, quer dizer, com as mães atípicas, reunião em que algumas mães, 3 mães, entraram em contato comigo, pediram para eu organizar essa reunião. Foi organizada aqui na Câmara de Vereadores, onde esteve presente a secretária de Saúde e a primeira-dama, a doutora Fernanda. E quero deixar aqui os meus agradecimentos por ela ter abraçado essa causa das mães atípicas, em especial, né, os pacientes autistas, onde foi anunciado os benefícios para essa parte aí dos autistas, que foi declarado um total apoio, né, para as mães, os pais, que também precisam também de atenção, de um suporte, e também para os pacientes, né, que são os filhos. Eu me coloquei à disposição para estar ajudando, inclusive de correr atrás, e já comecei a entrar em contato com algumas pessoas, e já peguei até documento de algumas mães, para que eu venha conseguir, né? Em nome de Jesus, eu tenho fé que a gente vai conseguir, eu junto com algumas pessoas que já se disponibilizaram em me ajudar, para conseguirmos a medicação cannabis. O cannabis ele está sendo muito utilizado para este fim, né? Para os autistas, está tendo um resultado muito bom, e já temos aqui algumas crianças que fazem uso dessa medicação. O cannabis ele é extraído, né, da parte da maconha. Então, hoje está sendo utilizado como para fins medicinais e está tendo muito resultado. É uma medicação muito cara, em que eu vou me esforçar muito, como eu já estou correndo atrás. Essa semana agora, eu já vou estar indo lá em Tapetinga, vou pegar algumas informações, documentações, e vou para Salvador, para assistência farmacêutica lá na CESAB. E vou correr atrás para estar ajudando essas mães, porque não está sendo fácil. Nós estamos tendo muitos diagnósticos aqui em Iguaí, né, de autistas, e não é fácil. O tratamento não é barato, é caro. Então, eu já me coloquei à disposição para estar ajudando, e vou correr atrás para estar ajudando essas mães e os pais atípicos. Coloquei aqui na pauta, escrevi aqui de última hora, parabenizar o vereador Nedo, né, que eu vi o vídeo, né, do seu trabalho que você fez com as mães. É um trabalho muito bonito, né, uma homenagem linda que você fez para as mães. Então, quero deixar aqui meus parabéns a você. Sobre as estradas,
infelizmente, realmente, as estradas estão precárias. Deixo aqui também o meu apoio, né? Todas aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil com as estradas, os agricultores que estão tendo dificuldade para trazer os seus produtos para vender aqui na feira, né? E quero ressaltar aqui o episódio que aconteceu no final de semana, né, no Rio Preto, que eu me coloquei no lugar no momento. Quando eu vi o vídeo, né, se fosse eu naquele carro ali, querendo passar, teve que abrir um acesso para os carros pequenos passarem por dentro de uma fazenda. Então, queria deixar o meu apelo aqui também ao prefeito, doutor Davi, que já vem fazendo, né, um trabalho aí em outros locais na estrada. Não está sendo fácil, mas eu tenho certeza que logo, logo, todas essas estradas vão estar em ordem. Sobre a máquina, uma máquina eu sei onde que está. Ainda está lá na região da Água Funda, né, que foi solicitada lá, porque lá nem estrada não existia. Há muito tempo, há muitos anos mesmo, como os moradores lá falaram, há 12 anos mais ou menos, que não passava uma máquina lá. Então a máquina ainda está lá na Água Funda e não veio ainda para a estrada principal, porque o prefeito doutor Davi já autorizou, né, fazer as estradas principais, mas no caso dessa máquina, que eu sei que está lá, porque eu fui lá no local, né, ainda não desceu, ainda não veio, porque abriu uma cratera muito grande na região, lá na estrada da Água Funda, e está esperando arrumar, né, já vai estar tendo a providência, já essa semana, para arrumar essa cratera onde foi formada. Eu vi o vídeo e vi a foto, realmente foi uma cratera muito grande, e já tá providenciando material, que creio eu que vai ser com manilhas e outras coisas, para a máquina poder passar, né, para estar descendo. Foi enviado ontem as manilhas? Pronto. Aí o vereador Carlos já está me falando aqui que já foi enviado as manilhas, né, que foi pedido as manilhas para estar arrumando essa cratera que foi formada, esse buracão, e para a máquina voltar, né? E teve também esse tempo de chuva que dificultou. Mas teve o tempo de sol, mas infelizmente não foi feito, né? Deveria ter feito, sim, deveria ter feito, mas não fez. Então agora vamos correr atrás para fazer, né? Para fazer a manutenção aí das estradas que estão precisando. Sobre o pedido de Neto, das lâmpadas, realmente, Neto, eu admito, eu esqueci, não lembrei, né? Você falou comigo aqui na Câmara, não foi? E acabou esquecendo. Estou com a mente muito voada e acabei esquecendo do seu pedido. Mas eu mandei mensagem já para o doutor Davi, né? Te mostrei aqui, e ele já vai autorizar, disponibilizar as lâmpadas para colocar lá em Altamira, realmente, porque está escuro, né? Como você me relatou, está escuro, e o vereador Carlos também, né, fez o pedido para estar colocando as lâmpadas na praça de Biporanga, e o prefeito doutor Davi já vai tomar as providências, viu? Para deixar tudo em ordem. Por hoje é só. A palavra continua franqueada aos vereadores. Só me dá um minutinho aí, por favor, senhor presidente. Um minuto, né? Eu quero aqui falar aqui a respeito, eu soube hoje que a energia lá do pessoal do mercado disse que já está chegando. Graças a Deus eu fiz esse ofício no início do governo, eu cobrei, e graças a Deus, vereadora Wanda, que essa energia vai ser instalada para ajudar aquela população, porque realmente o povo ali estava sofrendo, sem poder trabalhar porque não tinha energia. Desculpa. Outra coisa que eu quero aqui também, que eu esqueci, senhor presidente, é a respeito das olarias. O pessoal está sofrendo ali nas olarias. Me ligaram essa semana, me cobrando, e eu espero também que tomem as providências. Graças a Deus que a energia do mercado já vai ser resolvido. Eu fico feliz porque eu me preocupei desde o início, que eu enfrentei ali, fazendo ofício,
e correndo atrás para que o problema fosse resolvido. Graças a Deus que a solução, eu acredito que já está chegando. Muito obrigado aí, mais uma vez, por a gente estar sempre pedindo um minutinho para falar. Sim, senhor presidente, eu também não poderia esquecer, lhe parabenizar, porque o senhor ainda nem recebeu o dinheiro que é repassado da prefeitura para a Câmara Municipal, e o senhor já pagou todos os vereadores. Tinha saldo na conta para pagar. Agora, veja bem como as coisas organizadas funcionam. Tinha dinheiro sobrando e hoje todos os vereadores já estão com dinheiro na conta, porque a Câmara de Iguaí tinha saldo suficiente para pagar. Quando quer se trabalhar com honestidade, as coisas acontecem. Parabéns. Parabéns, senhor presidente. Parabéns, é isso aí. O senhor está demonstrando que realmente esta casa tem condição de fazer as coisas. Quem não fez é porque não tinha vontade e não tinha responsabilidade com o dinheiro público. Só um minuto. Um minuto, vai. Peço um minuto aqui ao presidente. Pegando a fala de Nedo, lá dos boxes do Mercadão, né? Que eu venho acompanhando também, né, desde o início que o prefeito tomou posse, né, do interesse dele de resolver aquela situação ali. Infelizmente, muitas pessoas criticam, né, estão criticando e vêm criticando, mas eu que estou acompanhando, eu venho acompanhando e afirmo que o prefeito tem total interesse de resolver aquela situação. E como ele vem, né, entrando em contato com os responsáveis para resolver a situação ali, principalmente da energia. Inclusive, eu estava presente no dia que ele estava lá no mercado, juntamente com o juiz, né, onde foi observado, os boxes estavam fechados, conversou com algumas pessoas lá, alguns comerciantes, e desde aquele dia, pelo que eu ouvi a fala, né, teve lá presente também o vereador Bruno, incluindo também o nosso cinegrafista aqui, Rubens, estava lá também, e até ouviu, né, o prefeito falando que ia correr atrás e que ia resolver a situação da energia. Aí, no dia 5 de maio, o prefeito, doutor Davi, recebeu, né, uma mensagem que ele já estava em comunicação com o setor responsável, e no dia 5 de maio ele recebeu uma mensagem falando que já ia resolver, né, já ia estar fazendo a instalação lá da energia. Eu espero, né, e desejo e peço, né, realmente que venha estar resolvendo aquela situação ali daquele povo, porque não está sendo fácil, não. Eles não têm culpa, né? O pessoal que tem os boxes lá não tem culpa se o gestor passado deu para eles. Então, eles não têm culpa. O que eles querem é estar ali trabalhando. E eu tenho certeza que o prefeito doutor Davi vai concluir, né, essa demanda aí que ele vem buscando para resolver a situação dos comerciantes dos boxes lá no Mercadão. Um minuto, Lúcia. Hoje é dia do técnico de enfermagem e eu quero aqui deixar um abraço especial para esses profissionais que fazem a diferença na saúde da nossa população. Eu gostaria de agradecer as palavras do vereador Nedo. Só ressaltando, Nedo, não só foi os vereadores que receberam, os funcionários também, tudo com dinheiro, graças a Deus, na conta. Porque assim, a vereadora Wanda, ele comentou comigo, vai 6h40 o dinheiro já estava na conta. Foi. Mas só ressaltando aqui, porque a gente, quando foi colocado aqui, agradeço mais uma vez a todos vocês pela confiança. Como eu sempre disse, né, por mais que a gente venha sem experiência, a primeira vez como vereador e a primeira vez já como presidente da Câmara, a responsabilidade é grande. Mas vocês podem ter certeza que não vai faltar vontade de trabalhar e nem responsabilidade, principalmente com dinheiro público, porque isso aqui não é meu, né? Então, a gente vem sim, graças a Deus, pagando todo mundo em dias e fazendo caixa, acima de tudo, com relação a isso,
para justamente em um momento como esse, não estou aqui culpando a doutor Davi não, porque geralmente a gente sabe desse repasse, né, que é a prefeitura que faz, e ele sempre me pediu, na verdade, para também estar sempre lembrando ele antes, né? Nós sabemos que até o dia 20 é o limite, e é onde os colegas aqui recebem seu dinheiro, a folha de pagamento é paga, então eu sempre cobro ele antes, justamente para isso, para dar esse tempo, para estar na data certa, a gente está recebendo. Infelizmente, ontem, por conta de algum atraso, eu acho que até por conta também que a prefeitura, ninguém trabalhou ontem aí, acabou que teve esse pequeno atraso aí, mas graças a Deus a gente tinha dinheiro em conta, a gente tinha saldo para que hoje, dia 20, que é o dia de todos receberem, o dinheiro já está na conta de cada um de vocês. Então, assim, a gente foi colocado aqui para isso, né? E por mais, como eu repito, por mais que a gente não tenha tanta experiência ainda com esse mundo aqui, mas responsabilidade não vai faltar, não. E o mais é agradecer a Deus, né? Por mais um dia de trabalho. Agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Agradecer a você que está aí de casa acompanhando a gente por Ruby Vídeos, nosso Instagram. E agradecer a cada um de vocês aqui também presente hoje. Só nosso companheiro e amigo Yuri que não pôde vir, mas nós sabemos o motivo. E o mais é convidar a todos para que na próxima sessão vocês possam estar aqui com a gente mais uma vez. Essa casa está sempre aberta aqui para vocês. Muito obrigado. Adeus a todos vocês. Declaro assim encerrada essa sessão por hoje.